Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso podcast, o Coração Peludo. Eu sou Paulinha Carvalho, estou aqui com vocês para mais um episódio da nossa conversa sobre relacionamento, que tem uma luz que nos guia, não é verdade? Porque não é fácil esse processo de autoconhecimento, de troca com os outros, e é por isso que a psicóloga Pamela Magalhães está aqui com a gente no Coração Peludo, para a gente fazer um mergulho aí nas nossas emoções. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, minha querida? Mais um Coração Peludo para a gente ajudar as pessoas. Espero que você esteja bem. É sempre um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei tão feliz depois do nosso último episódio, porque a gente falou de pessoas que têm dificuldade em se relacionar. Se você não ouviu, enfim, ou está conhecendo agora o Coração Peludo, vai lá ouvir o episódio anterior, porque muita gente escreveu lá no meu Instagram, Pamela, no Paulinha Carvalho JP, contando que se viu em muitas situações, que se reconheceu, que vai buscar ajuda, que percebe que realmente opera nessa frequência de não conseguir se aprofundar. E foi muito legal, porque no fim do último podcast, você mesma disse, né, que não é uma terapia, mas que ajuda as pessoas a simplesmente, quem sabe, terem aquela sementinha plantada, né, para conseguirem depois buscar toda a profundidade para resolver os seus problemas. E acho que deu certo, viu, Pamela? Essa é a ideia, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô no @psipamela, @psipamela. Também recebo bastante feedbacks, isso é muito bom. A ideia do Coração Peludo é sempre iluminar um pouquinho, dar uma oxigenada para você que está nos escutando. De repente, uma palavrinha que a gente fala aqui, eu com a Paulinha, e que é a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para você tomar aquela decisão, para você conseguir enxergar uma situação num viés um pouco diferente, ou mesmo para você se perceber de uma forma mais agregadora. E hoje a gente vai estender um pouco, não sei se são assuntos relacionados, se uma coisa pode ter a ver com a outra, que eu me lembro que você deu um pouquinho de spoiler no último podcast, contando que as pessoas que têm essa dificuldade de se aprofundar nos relacionamentos, às vezes optam, mesmo que de forma inconsciente, por escolher relacionamentos que de fato não vão conseguir andar, como, por exemplo, escolher como objeto do seu amor alguém comprometido. E esse assunto de amar alguém comprometido, se relacionar com alguém comprometido, também vem sendo pedido pelos nossos pelúcios, que são os ouvintes desse podcast, a forma carinhosa que a gente chama. Então, hoje esse é o nosso tema, que é se relacionar com alguém comprometido, né, Pamela? Não é fácil. Eu acho que para você que está escutando e se vê nessa situação, muitas vezes é uma dor imensa, tem sempre aquele pensamento que eu não escolhi essa situação que eu me encontro, né? E toda vez que a pessoa diz isso, eu digo em seguida: a gente não escolhe sentir, mas a gente pode escolher o que fazer sobre o que sentimos. Penso que ninguém escolhe amar alguém que não seja possível estar junto, mas a partir do momento que você está numa situação em que haja muito sofrimento, sempre há a possibilidade de repensar esse lugar, sempre há a possibilidade de rever propósito daquilo que você verdadeiramente deseja para a sua vida, quais são os seus objetivos, esse olhar íntimo para si, porque numa relação com alguém comprometido, parece que sempre a gente fica dependendo que o outro tome uma postura e decida por nós. E quanto mais isso demora, quanto mais isso posterga, quanto mais isso estagna, paralisa, mais isso dói, mais isso nos fere e, obviamente, é uma pancada na autoestima e no nosso amor próprio. Agora, Pamela, não sei se isso é uma regra ou é uma impressão, né, pelos relatos que eu tenho de amigas, pessoas próximas, vivências, enfim. Mas, normalmente, quando a pessoa entra
numa relação assim, muitas vezes ela diz: ah, mas eu também não quero nada sério. Não, eu sei, ele é casado, mas eu também não quero nada sério, divertido. Não tem uma dessas, assim? Isso é se enganar, isso é se armar uma arapuca sem querer. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade de se contar histórias impressionante, né? A gente tem um jeito todo especial de justificar situações injustificáveis. Me lembra um pouco situações que eu era pega colando, como eu sempre tinha uma explicação para aquilo que não tinha qualquer justificativa plausível, né? Mas eu sempre tinha uma explicação, né? E na hora do estresse aquilo aparece. Eu acho que quando a pessoa está se relacionando com alguém comprometido, ela pode inicialmente ter uma justificativa dentro até de uma prepotência e de um subestimar daquela dinâmica, né? Não, é só coisa de momento. Não, eu sei. Ele sempre foi claro comigo, nunca mentiu, eu sei que é casado. Não, nesse momento eu acabei de sair de uma relação, não estou pensando em nada, só quero viver um dia de cada vez. Então, eu acho que essa minimização do quanto aquilo possa ser difícil, ou possa ser custoso, ou possa machucar, é justamente uma resistência de olhar para si, né, de se inteirar e de se apropriar daquilo verdadeiramente que esteja vivendo. Eu acho que é um misto de vários elementos. Primeiro, a gente pode ter perfis imaturos, né, muitas pessoas com uma imaturidade emocional muito grande, verdadeiramente não têm a noção do tamanho da encrenca, né? Acho que existem outras pessoas que têm dificuldades gigantescas de se apropriarem de um amor e de uma relação com reciprocidade, proporcionalidade, então acabam sim entrando em relacionamentos que podem dar muito pouco, porque é aquela história de mergulhar em piscina rasa, né? Claro que não tem ali muita consistência, não tem profundidade, mas parece que é melhor assim, porque eu já sei do tamanho que é, então as minhas expectativas, elas são sempre menores e automaticamente as frustrações passam a ser também. Esse pode ser um pensamento. Mas penso também que existam pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se darem relacionamentos que sejam mais consistentes, relacionamentos que sejam mais construtivos. Então tem aí uma pegada também de uma autodestrutividade, tem uma questão de baixa autoestima envolvida. Agora, Pamela, falei aí das pessoas que, né, entram nessa, se achando muito safas e, enfim, achando que aquilo vai ser muito leve, muito até divertido, né, até com uma dose, uma começo, carga, né? De sensualidade, né, não sei, uma coisa assim, de ser a outra, uma coisa meio fantasiosa, não sei, mas eu acho que também tem muita gente que entra enganada. Você não acha, Pamela? Não sei, no consultório. Tipo, que tem aquelas primeiras saídas, aí tipo, puxa, que princesa, que príncipe. E aí quando você começa, putz, vem aquele balde de água fria e a pessoa te conta que tá quase separando, ou puxa, tá lá numa relação, mas não consegue sair por causa da filha, porque sempre tem um negocinho ali, né, que a pessoa não vai sair do conforto lá do arranjo dela, né, sempre tem essa parte, assim, não, mas eu vou, mas não agora, mas eu tô tentando, né, tem isso, não tem, Pamela? E aí a pessoa se vê totalmente enganada, assim, ela começou a se envolver, ela achou que era o grande momento dela e de repente vem essa. Tem dois perfis que você falando me vem à cabeça, né? Tem desde a pessoa que é enganada, tem sim uma parcela, até nesses aplicativos de relacionamento, com bastante frequência, as pessoas, elas não falam, né, que elas estão ali numa situação, tô saindo de casa, tá, então às vezes preferem não falar, porque pensam que assim é uma forma melhor de atraírem, né, ali, um possível parceiro. Mas tem também uma parcela de pessoas que gostam disso, gostam de relacionamentos divididos, né? Existem pessoas que têm a intenção, sim, de encontrarem amantes como muleta
para suas relações. Assim como tem pessoas também que se propõem a essa relação, senão não existiria, né? Tem pessoas que se propõem justamente porque tem uma fantasia de serem escolhidas, de serem especiais. É como se houvesse um gozo imaginário, até acho que uma reparação do Édipo lá do passado, da relação triangular, e que agora sim eu serei escolhido, né? Agora sim será por mim. Eu acho que há uma competitividade invisível com a outra parte, há um desejo de que a partir do momento que for escolhida, a partir do momento que a pessoa quiser estar com ela, com ele, ela entenderá o quanto ela é especial, acho que até uma busca de autoafirmação. Por isso que eu gosto muito de quando eu recebo um paciente num quadro assim, eu desfoco um pouco desta pessoa, né, com a qual a paciente possa se relacionar, por exemplo, e eu foco muito nela, né, no que ela se dá, como ela se percebe. Quem estiver escutando, tiver nessa situação, ou tiver passado esse podcast para alguém que esteja nessa situação, um exercício muito interessante é pensar sobre o que merecem, que espaço que elas têm dentro de si para viverem um relacionamento de entrega e de recebimento, o que eu posso me dar, o que realmente eu espero do outro, qual é o meu propósito de vida. Quando eu tenho planos, quando eu tenho um alinhamento de ideias, quando eu tenho o meu propósito um pouco mais desenhado, fica mais fácil eu conseguir me desapegar de relações que sejam medíocres, limítrofes, e me apropriar de posicionamentos que estejam mais leais com aquilo que eu desejo para minha vida. Não é biscoito não, né, gente? Eu acho que quem vive uma relação assim, e pior que tem gente que leva isso para uma vida quase toda, né, Pamela? Que não é alguma coisa pontual, né? Vive anos esse tipo de relação, quase aceita, abraça essa posição de ser o outro ou a outra na vida de alguém. Existem pessoas, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam mais de 17 anos em relações assim, apaixonadas e esperando serem escolhidas, esperando viverem inteiramente um amor que há tantos anos sempre foi pela metade. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não responsabilizar o outro, né? Parece que a pessoa que está sustentando duas relações é sempre a culpada, né? Ai, coitada, fulano nunca assumiu. Ai, coitado, ciclano nunca decidiu por ele, por ela. Mas penso que as nossas escolhas amorosas, elas dizem muito sobre nós. Então, uma pessoa que está num relacionamento assim, ela está daquele jeito porque ainda o estômago afetivo dela suporta aquele tamanho de relacionamento, aquela quantidade de atenção, de acolhimento, de carinho, enfim. Então, por isso que é tão importante a gente sempre voltar para dentro e observar o que nós aguentamos, o que nós suportamos, o que nós toleramos, o que faz sentido para nós recebermos, qual é a internalização afetiva que temos. Quando a gente está muito tempo numa relação assim, sempre esperando que o outro se posicione, que se decida e tal, volta um pouquinho para dentro, veja um pouco o teu amor internalizado, quais foram os modelos afetivos que você teve, né, o que você viveu lá atrás, o que justificaria ficar nesse lugar, digo sobre pessoas que estão recebendo tão pouco, né, tantos momentos sozinhas, está numa relação assim, está lá no Dia dos Namorados e não pode estar com a pessoa que ama, está lá numa data que estão comemorando, não podem estar perto, está o tempo inteiro ali tendo que engolir a seco o fato de não estar com aquela pessoa pela qual o coração pulsa, vendo fotos nas redes sociais dessa pessoa com a atual, né, vendo essa pessoa tocar a vida, viajar e tal, e estar com ela nos momentos que é oportuno, nas horas vagas. É difícil, né, Pamela? E às vezes, quando a gente está fora da situação, a gente acha, assim,
que deve ser tão óbvio que essa pessoa decida em algum momento simplesmente cair fora, né? Sai dessa. Parece. Então é isso que eu ia dizer, não é tão simples, né? E às vezes essa pessoa de fato também nem quer ouvir isso, porque tem muito aconselhamento, às vezes, por exemplo, com uma amiga, com alguém de confiança. Eu acho que qualquer pessoa que trouxer essa narrativa, olha, eu tô com alguém que é comprometido, que é casado, eu já pude aconselhar algumas amigas e o que eu dizia assim, cuidado, se protege. Você está se colocando numa situação muito perigosa para você, né? E às vezes a pessoa nem quer ouvir e acaba até se afastando, né, Pamela? Sabe o que acontece? É que não se trata de ignorância, né? Eu não acho que é desconhecimento de causa, necessariamente. Acho que se trata de um sentimento gigantesco que essa pessoa vem nutrindo por uma outra pessoa que nessa situação ela está indisponível, que nessa situação ela tem uma outra ali, atual, enfim, que não consegue se decidir. A questão maior é que tem uma dinâmica aprisionadora, né? Então a pessoa ela se encontra ali num mecanismo relacional que tem muitas comorbidades que a gente de fora não vê. Então tem ali jogos, tem manipulação, tem sedução, tem promessas e tem toda uma cumplicidade. E eu costumo dizer que ninguém está numa relação à toa, né? A gente não se mantém em nenhuma relação boa, ruim, mais ou menos, por um acaso, né? Eu falo que o nosso parceiro, ele casa muito com as nossas sombras, né? O nosso parceiro, ele abraça muito ali questões submersas da nossa personalidade que só sabe quem vive. Então, quando a gente pensa na nossa relação, você pensar com seu marido, eu pensar com o meu, quem vê de fora pode ter um juízo, mas quem está dentro entende as razões por que nós estamos com aquela pessoa. Então, é por isso que é tão interessante esse exercício de autoconhecimento e de autoquestionamento. Eu quis falar desse tema porque, comumente, o que acontece? A pessoa passa um período enorme, sim, a vida inteira, esperando que o outro se posicione e muitas vezes culpando esse outro de que ele me enganou e que ele não fica comigo, que ele brinca com os meus sentimentos, mas é como se ela não se apropriasse do poder dela de escolha, lembrando que ela só está naquele lugar, sabe aquela história de que você só continua sentado na mesa quando o jantar não está mais sendo servido, quando você não olha para a sua fome, você não está olhando para a sua fome, você está insistindo que aquele jantar aconteça novamente ou que aquele jantar apareça num milagre e você não está olhando para a sua capacidade de simplesmente levantar e sair. Por isso que eu falo, a gente tem perna, né? A gente não tem raiz. Então a gente sempre pode sair de uma relação e buscar a nossa felicidade de outra maneira. Ah, mas eu gosto muito. Claro, mas se eu olhar só por quem eu gosto, eu vou esquecer do quanto eu gosto de mim e quanto eu estou sofrendo. Por isso que o foco muitas vezes cega e por isso que a gente tem que analisar muito sobre aonde está o nosso foco. Então, eu estou olhando para uma pessoa, quero essa pessoa, penso nela de noite, quero que ela fique comigo, quero que ela me escolha, meu Deus, sentimental, mas eu não estou olhando o tempo que eu estou perdendo, eu não estou olhando o quanto eu estou sofrendo, eu não estou olhando o quanto isso está me machucando, o quanto está dilacerando meu coração, minha autoestima, o quanto a minha energia está sendo sugada, o quanto isso está me atrapalhando socialmente, o quanto isso está atrapalhando, inclusive, as minhas crenças sobre o amor e sobre eu mesma. Ai, Pamela, eu fico me perguntando, porque muita gente escreveu pedindo esse tema, muito porque algumas dessas pessoas estavam vivendo essa situação, né? Estavam nessa posição de se relacionar com alguém comprometido. E me parece, não sei, até um pedido de socorro, assim, tipo, bom, eu tô aqui, eu não tô feliz, porque, enfim, senão não estaria pedindo aqui, né, para fazer um podcast todo com a psicóloga sobre isso, mas tô congelada, né?
talvez não estou sabendo o que fazer, não estou sabendo como sair disso. E você falou já aí, dando um start para esse plano, eu não sei se vocês querem desenvolver um plano, vocês que estão nessa situação, mas essa questão de entender que a gente tem o poder de sair das relações, né? A gente tem isso, é nosso, né? A relação só acontece quando tem duas pessoas, e se a gente não quer fazer parte, a gente pode não fazer parte, né? A gente pode se retirar. E se a gente está vendo que está desconfortável, a ponto de pedir um podcast para falar mais, de entender mais por que você está nessa situação, acho que agora a gente tem que abrir os ouvidinhos aqui para a Pamela, para tentar entender como que vai ser essa arquitetura. Já começa pelo autoconhecimento, né? Entender as suas razões. Por que você foi parar aí? Acho que esse é o primeiro passo, Pamela. Eu acho que tem uma dica de vida para quem... Claro que eu estou falando aqui, a pessoa vai estar escutando, então talvez, teoricamente, na razão ela saiba, mas já é um primeiro passo, tá? Para o coração ir escutando, quem sabe uma hora ele acredita nisso, cada um no seu tempo. Mas eu quero dizer para todo mundo uma coisa que eu aprendi na minha vida e que para mim foi um divisor de águas. A gente não pode colocar a nossa vida na mão de ninguém. A gente não pode colocar para o outro decidir para onde iremos. Eu não posso ficar sentada esperando o outro decidir por mim ou pela outra ou pelo outro. Eu não posso ficar o tempo inteiro ali rezando para que a pessoa seja iluminada e que ela entenda que é comigo que ela tem que estar. Eu não tenho que ficar batendo o pé dizendo que é um sentimento gigante, que eu sei do tamanho que é, que eu acredito, que uma hora isso vai acontecer e ficar lá sentado esperando para daqui uns anos olhar para trás e dizer, nossa, quanto tempo eu perdi. E culpar este outro pela demora ou pela indecisão. Eu acho que o fundamental é, gosto da pessoa sim, respeitar esse sentimento. Eu acho que a grande maioria das pessoas já pode ter gostado de alguém em algum momento que era comprometido, que era indisponível, ou então que nem comprometido era, mas era uma pessoa osso duro de roer, né? Uma pessoa difícil pra caramba. Então, primeiro assim, eu preciso olhar com quem eu tô, eu preciso esgotar as conversas com essa pessoa, eu preciso ter muito claro para mim o que hoje é possível. O que vai ser possível futuramente, se amanhã vai rolar, se amanhã essa pessoa vai perceber, olhar para trás, tudo bem, são coisas que podem acontecer, mas contar com isso e parar a sua vida, deixar de fazer um monte de coisa, fazer dessa maneira para o tempo ir passando e você o tempo inteiro lá suplicando para o outro se posicionar, eu acho torturante. Então a lição primeira é: não coloque a decisão da sua vida para o outro resolver. Eu decido a minha vida, eu olho para o que está acontecendo. Se você quiser, pega um papel, vai anotando tudo o que acontece, qual é o parecer geral, o que é possível nesse momento. Ah, mas futuramente, mas a paciência, sei o quê. Gente, assim, desde que mundo é mundo, a pessoa, quando ela tem um caso com você, ela sempre está te dando uma desculpa e postergando a decisão. Por quê? Porque está na zona de conforto, porque é difícil se posicionar, porque tem ganhos secundários nisso, porque tem N razões para que ela mantenha essa relação com você e, inclusive, regalias emocionais envolvidas. Então, isso não é novo, isso é algo muito proforme, isso é muito frequente. Por isso, não deixar na mão do outro. E deixe claro para a pessoa os seus desejos e as suas intenções. Se o outro disser para você, mas agora eu não sei, aí que é o momento para você se posicionar. Aí você se pergunta, eu vou paralisar a minha vida mesmo? Esse plano XYZ, esse meu propósito de vida não é tão importante assim, eu vou realmente parar? Se você entender que sim, teu livre-arbítrio. Agora, eu aqui com a minha experiência de muito tempo atendendo vidas e estudando profundamente esse assunto, eu digo para você, nada nem ninguém pode ser mais importante do que a nossa própria vida, a nossa realização e a nossa felicidade. Dorme com essa no travesseirinho. É complicado, Pamela, eu vejo que é realmente complicado. Eu queria que você falasse também um pouco pra gente sobre essa
outra pessoa, que não é a que está se envolvendo com alguém comprometido, mas é dessa pessoa que é comprometida, mas aí, nas decisões da vida, decidiu que vai ter também uma outra pessoa, né? Vai viver essa vida dupla. Queria que você traçasse um pouco desse perfil. Não dá para falar um único perfil, então eu vou falar algumas possibilidades. A gente pode estar falando de uma pessoa com uma dificuldade gigantesca de entrega, então ela não consegue estar inteira numa relação, então ela precisa sempre de alguém, de uma muleta ou de uma outra pessoa, de um complemento, para que assim ela se sinta mais segura, como se assim, não estou inteiro em A, não estou inteiro em B, estou em parte em A e estou em parte em B. Com essa pessoa eu tenho uma coisa, com essa outra eu tenho uma outra coisa. Acho que é uma forma talvez inconsciente de que ela esteja protegida. Existem também perfis que não têm uma segunda pessoa, tem uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, enfim, tem pessoas que não compartilham da ideia da monogamia, não são sinceras, não são transparentes, dizem uma coisa e fazem outra, pessoas aí com até distúrbios de personalidade, que favorecem esse mecanismo que se torna um hábito, né? Um hábito de ser infiel, um hábito de colecionar relacionamentos. Existem pessoas também que estão passando por crises, então é algo pontual, então surge alguém no meio do caminho, e aí acaba sendo conveniente essa relação, porque pode ser uma válvula de escape para um momento da relação complicado. Então existem N fatores e N situações que podem favorecer de alguém ter uma outra pessoa que não só aquela com a qual se comprometeu um relacionamento leal, fiel. Então não dá para a gente julgar um perfil específico. O que a gente pode falar é que desde aquele que sofre, que sim, é difícil e está perturbado, já atendi pacientes assim inclusive, não queria ter esse cenário, quer se resolver, mas tem uma dificuldade gigantesca, porque não quer abandonar a esposa, a namorada, porque entende que, nossa, é um amor enorme e tal, mas tem um baita tesão pela outra, e aí não sabe o que fazer, e fica dividido. Então tem também aquele que está sofrendo muito, a gente não pode só pensar que aquela pessoa que tem 2 relacionamentos, malandra, não necessariamente, tá? A gente pode estar falando de alguém que está num sofrimento muito grande. Então, eu acho que cada caso é um caso, e aqui não cabe ter pena e nem julgar ninguém. Acho que aqui cada um sabe a pedra que tem no sapato. E é também muito difícil tentar justificar o que você vai tomar de atitude pelo que o outro, enfim, a proposta do outro, né? Porque às vezes o outro é realmente confuso, bonzinho, coitado, tá dividido. Mas e daí? Se você não consegue aceitar esse pacote, se para você é tão sofrido, ele pode ser até bem intencionado, né, Pamela? Mas talvez para você, na sua decisão, seja melhor ir embora, né? Eu acho que a gente precisa ter um deadline, assim. Eu costumo trabalhar muito com meus pacientes quando está muito difícil, tal, além de, claro, essas questões que eu disse para você sobre planejamento de vida, meus propósitos, o que eu quero, o que é importante para mim, analisar merecimento, aceitação, tolerância, se conhecer um pouco mais, buscar as internalizações afetivas. Eu gosto muito do deadline, porque eu acho que isso faz a gente se organizar um pouco. Depois que você já passou por todas essas etapas, você já olhou para tudo isso, você tentou conversar com a pessoa, e claro, quando você está gostando de alguém, quando você está envolvido, é muito difícil, porque você vai conversar, a pessoa tem às vezes uma coerência tão grande naquilo que ela fala, e você se convence mesmo a esperar. Acontece que tem vezes que você está esperando muito, né? Tem vezes que você está esperando, quando, não, mas agora não dá porque vai ser aniversário da minha filha, agora não dá porque fulano morreu, agora não dá porque fui mandado embora, agora não dá porque fulano ficou doente. Nunca então, assim, dá, nunca né? Nunca, vou esperar o Natal, não vou esperar o aniversário, o Réveillon. Quando você vê, já se passaram anos. Então, é importante um deadline, porque senão nunca vai ser hora. Por quê? Porque é difícil, porque aquele movimento de você chegar e colocar para o outro, vai continuar assim? Então não dá muito medo, porque é uma sensação de, caramba, já esperei tanto, agora eu vou embora. Sabe, fica sempre uma sensaçãozinha que agora vai, sabe que você está jogando naquelas maquininhas? Não, agora mais um pouquinho, agora vai, não, mas mais um pouco, quando você vê, você perdeu tudo. Então, eu acho que o deadline, ele ajuda, e tem que ser muito fiel a esse deadline. Falando de fidelidade, né,
Se o outro não é, seja você. Esse deadline é aqui. Então, eu vou vou até setembro. Setembro é o máximo. Meu aniversário é tal, até lá. Se até lá nada mudar, se até lá a pessoa não se posicionar, eu vou tocar minha vida. E essa parte que eu queria muito falar com você, Paulinho, né, para quem está escutando. Gente, o fato de você se posicionar, o fato de você respeitar o seu deadline, o fato de você entender que, bom, aqui é o momento e se não rolar eu vou embora, você não vai perder a pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente não perde o que a gente não tem. Você não vai perder a pessoa. Então, se por um acaso você tirar seu time de campo, você não vai tirar o time do campo brigando, gritando, não é isso. Você vai dizer para a pessoa o seguinte: eu lutei até agora, eu fiz tudo o que podia, eu tolerei muita coisa, mas agora eu não aguento mais. Eu estou me perdendo de mim, a vida está passando, eu estou cansada de esperar, eu estou carente, porque nesse lugar a gente vai ficando muito carente. Nesse lugar a gente vai se sentindo muito só, né? Chega uma hora que assim, caramba, quero viver, quero curtir, quero liberdade, quero gritar pro mundo que eu tô com você, quero poder postar nas redes sociais, quero poder sair para qualquer lugar, não quero ficar sempre preocupado com quem vai ver, meu Deus, com hora, não quero te ver com hora marcada, sabe, não quero te ver sempre preocupado ou tendo que ficar quieto quando você tá falando no telefone com a tua esposa, com o teu marido. Então, chega uma hora que a gente quer mais, chega uma hora que a gente quer o outro por inteiro, né? Eu acho que essa sensação de que, ai meu Deus, eu vou perder e tal, para com isso, né? Se você chegar no seu limite, você se posicionar, aliás, eu particularmente acho que é a maior oportunidade de você dar um choque e um chacoalhão no outro. E nessa pessoa que está numa situação tão confortável, ela entender, bom, então agora não tenho mais, então se eu gostar mesmo, eu vou me posicionar. E tem muitos casos em que quando a pessoa assume esse deadline, tira o time de campo, deixa claro e fala, bom, deu pra mim, te amo, mas assim eu não quero mais. Se você verdadeiramente quiser alguma coisa comigo, você vem atrás de mim, você resolva a tua vida e venha até mim. Estou te bloqueando, inclusive sou a favor nesse momento de excluir, bloquear, e você deixa um e-mail, deixa um contato, que se a pessoa quiser te procurar, ela sabe como. Porque é uma forma de você não ficar olhando, é uma forma de você não se machucar, é uma forma de você também na hora da recaída, não é nem pelo outro, é mais por você mesmo, né, para não mandar mensagem, para não ir atrás. E eu vejo um resultado muito positivo. Primeiro, que aí você pode ver que quem realmente te quiser vem atrás, e quem naquele momento for fraco, quem naquele momento não te amar o suficiente, ou quem naquele momento não conseguir dar conta dessa situação, vai continuar na mesma, e aí você tem a oportunidade de ter liberdade para seguir tua vida da melhor forma que for. E aí pensar nisso, né? Você tem a oportunidade de seguir a sua vida. Olha como isso é poderoso, porque eu acho que tem muita gente que fica realmente com esse foco na questão do tipo, eu perdi, né? Eu perdi o que eu tinha, eu perdi a minha chance de ter quem eu gostaria, e fica muito focado nisso, né? Eu não fui escolhida, você estava falando daquela questão de, né, de uma competitividade, mesmo que não seja tão objetiva, mas enfim, com a oficial. Então acho que sai disso, né, Pamela, e foca nessa positividade de você poder viver uma vida completa. Você toda com alguém, viver uma relação como tem que ser, né? Isso, e assim, gente, você se posicionar, eu acho que assim, tem um lado claro que é doído, que é sofrido, que é duro tirar o time de campo, é duro quando você deseja alguém, né, fácil falar quem tá de fora, mas quem tá dentro é doído e tal, mas depois disso é tão libertador, né, aquela coisa de pôr a cabeça no travesseiro com a consciência limpa, de que fiz o melhor que eu pude, lutei bastante, agora eu vou seguir a minha vida. Se essa pessoa quiser estar comigo, ela sabe aonde eu moro, ela sabe como entrar em contato, e ela só vai me procurar se verdadeiramente ela tiver algo melhor para me oferecer do que isso. Eu acho que é quando a gente decide, por isso que eu falei, né? É quando eu decido que eu não quero mais migalha, é quando eu decido que eu não quero mais um pedaço do bolo, eu quero o bolo inteiro. É quando eu decido que eu não quero mais ficar sentado ali na mesa de jantar, com o jantar sendo servido só aperitivo, eu quero banquete. É quando verdadeiramente eu me convenço do que eu desejo, do que eu quero. Por isso que eu falo, nós ensinamos o outro como nos tratar. Eu conto para você o que eu aceito, o que eu permito, e a forma
forma que você conduz a relação só vai continuar de um jeito descabido se eu estiver consentindo. Então é no momento que eu digo assim, queridão, sou louca por você, te amo, mas se não for assim, não quero. Quantas vezes a gente tem que virar e negar uma situação, mesmo que seja uma pessoa que mexa com a gente goste do fulano, nossa, que caramba, como, pô, tem um baita tesão, eu acho o máximo e tal, mas eu não quero só um pedacinho, eu não quero. Eu acho que é no momento que eu reconheço que não, né, eu me gosto muito, eu tenho muito valor, eu sou muito especial para mim, para me propor tão pouco. E quando você se posiciona assim com a pessoa, epa, ela te enxerga de um jeito diferente. Então, assim como tem quem não vai te procurar e vai continuar na vidinha ali de aparência, seja lá que for, tem também a pessoa que vai realmente ter um choque, vai perceber, vai se posicionar e pode ter uma oportunidade de viver uma coisa com você maravilhosa e muito melhor do que poderia viver se você continuasse daquele jeito e aquilo poderia ser postergado por muito tempo. Bom, espero que o pessoal que pediu esse tema esteja satisfeito, e caso não esteja, vocês vão lá no nosso saque, que é no Instagram, entendeu? Vai no meu perfil, que é o Paulinha Carvalho JP, vai no da Pamela, que é o @psipamela, e diz, olha, legal, vocês falaram, mas eu queria saber mais sobre essa questão, tragam um dia esse outro tema, porque claro que a gente pode estender esse papo em uma próxima edição aqui do nosso podcast, o Coração Peludo, que também é o seu coraçãozinho, né? Vocês dão o coraçãozinho de vocês e a gente tenta aqui dar um brilho, não é isso, Pamela? Eu quero complementar com duas coisas. Primeiro, lembrar as pessoas que esse podcast Coração Peludo, meu com a Paulinha, ele só existe porque nós escutamos o que vocês precisam, o que vocês gostariam de escutar. Então, na verdade, nós escutamos vocês e vocês nos escutam. Então, a ideia é que a gente tenha esse canal de troca, que vocês nos contem, marquem nos stories, falem, mostrem aonde vocês estão escutando o Coração Peludo, conta do tema, às vezes só marca, escreve o tema no stories pra gente saber e tal, porque às vezes eu recebo muito direct, não consigo ver todos, e assim, quando marca no stories, pra mim é um pouco mais fácil. Quero dizer uma coisa importantíssima, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. As companhias nessa vida, elas são emprestadas, isso não estou seguindo espiritualidade nenhuma vertente, eu estou querendo dizer para vocês fato, tá? Então é fundamental que a gente se conheça, que a gente se perceba, que a gente denote as nossas virtudes, que a gente enalteça as nossas qualidades, que a gente perceba as nossas limitações, os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, para que a gente possa escolher a parceria, quem a gente quer do nosso lado, se quisermos, com mais discernimento, com menos perda de tempo, com menos sensação de que dependemos de alguém. A dependência é ilusória. Nós somos donos do nosso próprio nariz e, obviamente, do nosso coração. Então, traga para o seu coração algo que realmente vá aquecê-lo, que vá preenchê-lo, que te faça bem. Anotou mais essa? Hoje eu tô aqui na anotação de várias lições, tá bom? Pamela, muito obrigada pela companhia em mais esse Coração Peludo. Você que está conhecendo pela primeira vez, aproveite, inscreva-se, estamos aí em todas as plataformas de podcast, é uma forma para que você não perca mais nenhum episódio, todas as quintas-feiras, o nosso Coraçãozinho Peludo, esse podcast Relacionamento da Jovem Pan com a maravilhosa Pamela Magalhães. Até a próxima, Pamela. Obrigada, Paulinha, que todo mundo tem o seu coração peludo abraçado. Beijos. Coração